Bom, vamos falar agora a respeito da carta dos namorados ou enamorados, né, no tarô, tá? Quando a gente fala aí a respeito do amor, então vamos supor que você fez uma tiragem para saber o que a outra pessoa sente em relação a você, ou você, né, entender um pouquinho mais de como é a dinâmica desse relacionamento, e você tirou a carta dos namorados, tá? Aqui no tarô mitológico, né, a gente tem a figura de Paris, né, que é um príncipe na mitologia grega, e ele está, na verdade, decidindo ali, num concurso de beleza, né, entre três deusas, qual é a deusa mais bela, né? E na história do mito, Paris escolhe pela deusa Afrodite, porque ela promete a ele, né, a mulher mais bela, viva a época dele, né, para que ele se casasse com essa mulher. Então, essa carta aqui demonstra, né, muitas vezes essa nossa possibilidade de escolha juntamente com uma imaturidade, né? E aqui no mito a decisão de Paris deflagrou a guerra de Troia. Então, quer dizer, muitas vezes a gente não percebe qual é a importância da nossa escolha, né? Então, a carta dos namorados, ela sempre fala o quê? Justamente desse problema da escolha, né? Essa coisa que, especialmente no campo do amor, tá? Não só nisso, mas como a gente tá falando aqui de amor também, então isso fica ainda mais forte, né? E aí é muito o quê, né? De perceber o seguinte, se a pessoa está sendo representada ali para você, né, com a carta dos namorados, o que isso pode mostrar, né? Pode ser que ela esteja em dúvida entre você e alguma outra pessoa ou outras pessoas, tá? E também, inclusive, talvez entre estar com você e não estar por um outro motivo externo. Pode ser uma pressão familiar, pode ser uma situação de emprego, né? Pode ser qualquer outra coisa, tá? Como a gente está falando aqui em perspectiva um pouco mais genérica, né? Não dá para ser muito específico, mas é sempre algo que leva a crer, né, que existe ali uma escolha, existe alguma coisa que puxa muito no sentido de a pessoa não ter certeza, ela ter que refletir, né? Muitas vezes a escolha dessa pessoa vai refletir bastante os valores dela, né? E aí a gente tem que pensar também que existe sempre uma parte instintiva. Então não quer dizer que essa pessoa não vá dar atenção a você, que ela não queira estar com você, mas sempre tem aquele lado ali que puxa um pouquinho para a questão do que é mais fácil, do que é mais gostoso, né? Do que é o caminho mais lógico segundo os instintos, né? Então Paris escolhe pela deusa Afrodite porque o prêmio que ela daria a ele, né, em retorno, por ser escolhida mais bela, é uma coisa que para ele, né, o jovem ali, é muito interessante, né? Ele quer realmente, né, uma mulher bela para estar ao lado dele, né? Só que ele não está pensando em todas as outras questões que são envolvidas também, né? Que não basta só essa questão mais superficial, né? E aí muitas vezes quando a gente pensar nessa carta dos namorados, a gente tem justamente essa coisa, né? Muitas vezes a gente vai por uma escolha ali que é a mais repentina, que é aquela que vai ali do reflexo, às vezes, né, de um instinto que a gente tem, mas ela não tem um embasamento muito grande, né? E aí, se essas consequências não forem muito bem ponderadas, se a gente não tiver realmente um pensamento mais crítico em relação a isso, às vezes a gente pode ter uma escolha que lá na frente vai se mostrar não tão positiva assim, percebe? Só que lembrando, né, tipo, nem tudo também é só coisa ruim, né? A parte sexual de um relacionamento que tá aí com a carta dos namorados é muito boa, né? Existe aí uma coesão bem gostosa, existe essa coisa da vitalidade, essa coisa, né, da juventude. Então pode ser uma pessoa muito divertida, pode ser uma pessoa que é muito alegre, que tá ali, né, muito bonita também, né? Porque a carta dos namorados aqui com o príncipe Paris, né, que era um príncipe muito bonito, né? Então, quer dizer, tem todas essas questões, tá? Só que a gente precisa analisar sempre um pouco além da superficialidade, né? Não se deixar levar só pela aparência, não se deixar levar só por aquilo que de uma primeira visão parece que é a melhor opção, mas se a gente se aprofundar um pouco, a gente percebe que talvez valha a pena observar outros aspectos também, tá? Então, o meu conselho aqui é o que? Tenha ponderação, né, para realmente saber fazer uma escolha bem comedida, né, e acabar não se arrependendo depois por conta de ter uma decisão um pouco precipitada, né, muitas vezes no impulso.